E aí, senhores, qual é a boa? Bom, hoje eu vou fazer esse. Vamos começar um estudozinho aqui, né, cara, que vai falar bastante sobre as coisas que estão acontecendo aqui agora na nossa sociedade e de onde vieram essas coisas e qual é o possível rumo que a nossa sociedade vai tomar, né? Isso em relação em relação ao social, né, a sociedade, a política e a religião. Isso engloba as três coisas, quer você queira, quer você goste ou não, né? Porque eu sei que tem uma galera que não gosta muito de religião, acha que a religião e a política, a religião e a sociedade se separam. Não, eles só estão tentando separar agora para se tornar mais fácil de controlar. Mas enfim, a gente vai chegar a esse ponto aqui, né? Hoje, talvez hoje a gente chegue nesse ponto. Talvez não, talvez numa próxima live sobre esse mesmo assunto, né? Que esse estudo aqui meu, ele tá só no iniciozinho, né? É um estudo muito longo. Isso aqui não é nem o comecinho, na verdade, do estudo. Mas enfim, vamos entrar aqui nessa parte aqui, ó. Inicialmente, a gente vai ver o que são as sociedades, elas foram, até hoje, pelo menos, foram três tipos de sociedades, né? Sociedade matriarcal, sociedade panteísta e a sociedade monoteísta, que teoricamente que a gente estaria hoje, né? Que a maioria das religiões dominantes, elas são monoteístas, né? As maiores religiões, né? Então, essa seria, no caso, a nossa atual situação aqui em relação à sociedade, né? A gente está numa sociedade parcialmente, não vou dizer que totalmente, mas parcialmente monoteísta, quase totalmente monoteísta, né? Que isso foi, na verdade, uma evolução gradual do ser humano, né? Isso aqui não foi, ao contrário do que o pessoal tenta botar, isso aqui não foi imposto na sociedade, foi através de melhoras e como é que eu vou dizer, de exclusão de fraquezas, a gente foi chegando a esse ponto. Mas enfim, primeiro ponto, primeiro modelo de sociedade que a gente teve, que se tem notícia, né? Apesar da Wikipedia aqui falar que não, que alguns estudiosos eles negam isso aqui, mas possuem é, diversos registros históricos aqui, inclusive até paleontológicos aqui, né? Que aí agora eles falam que não, o mais engraçado é a paleontologia, eles sempre acreditam até pela a paleontologia ir contra o que eles estão falando, né? Aí não funciona mais não, aí não presta mais não. Tipo, porque esse cara que fala mal da ciência a vida inteira, mas sempre se segura no diploma, né, universitário. Fala, não, mas eu sou geólogo, não sei o que, e eu tenho propriedade para falar. Mas peraí, pô, ciências não era tudo mentira, não era tudo balela? Não, mas o meu diploma vale. Bom, é desse jeito que funciona. Mas enfim, a sociedade matriarcal. Ó, a sociedade matriarcal é uma forma de sociedade na qual o papel da liderança do poder é exercido pela mulher, especialmente pelas mães de uma comunidade. A etimologia matriarcal deriva de marca, arcane, reinar, apesar de fontes arqueológicas confirmarem amplamente a existência de atividade feminina, a realidade de uma sociedade matriarcal é por vezes contestada. Ou seja, é tipo as leis de hoje, né? Tipo, mesmo em face da realidade, né? Pode ser que não seja verdade. Não acredite nos seus olhos, acredite no que eu estou te dizendo. Sim, é desse jeito. Tem prova arqueológica e tudo, paleontológica e tudo, tem prova escrita, tem diversas coisas provando que as sociedades existiram, mas sempre tem aquele acadêmico, né? Sempre tem aquele especialista que fala: não, isso é tudo mentira, isso é tudo mentira. Mas nós fomos à Lua, tá? Confia. Nós tava na Lua anteontem. Inclusive o presidente ligou, bateu um fio lá pro cara lá na Lua e ele lá na Lua atendeu. Alô, presidente dos Estados Unidos? Tô aqui na Lua. Oxa, legal pra caramba. Falou, valeu. É desse jeito que funciona. Bom, aí aqui a gente vem. Aqui eles falam bastante coisa, né, sobre a sociedade matriarcal. Isso aqui é a Wikipedia, né? Assim, alguma coisa que eles batem no que aconteceu, mas a maioria disso aqui é balela, né? Mas tem alguma coisa aqui que é aproveitável. Por exemplo, o fato de eles mesmos assumirem que existiu, né? Eles mesmos assumem que existiu esse tipo de sociedade. E ela, como ela, a base dela, por isso que a base dela era matriarcal, porque a principal, como é que eu vou dizer? O principal recurso da sociedade matriarcal era a mulher, né? Porque precisava a sociedade era praticamente agricultural. E ela vivia da agricultura. E para trabalhar na agricultura tinha que ter gente. Para a sociedade continuar de pé, tinha que ter muita gente. E tinha que ter muita gente como? Tendo filho. Quem tem filho? Mulher. Então a mulher
tinha um status social maior do que o homem, porque ela era muito, assim, como se a mulher tivesse filho sozinha, né? Mas enfim, isso aí não vou entrar nesse mérito agora. Mas esse era o motivo, o pessoal adorava a mulher, porque adorava o útero, porque trazia criança para o mundo e tal, aquela coisa toda. Aqui vale a pena eu adicionar uma coisa que eu lembrei depois na hora da edição, que isso é até um sinal para você perceber e descobrir com quem que você está falando. Se a pessoa começa a falar muito com muita reverência ao feminino e ao útero feminino, você pode ficar com o olho aberto para cima dela, porque provavelmente ela tá mexendo com algum tipo de, ou tá envolvida com algum tipo de sociedade secreta, né? Adoração da deusa, adoração desse tipo de coisa, adoração do feminino, né? Porque isso é muito comum eles falarem isso. Ah, o útero, isso, o útero, aquilo, ai, o útero da mulher é um portal para os espíritos, é uma coisa, o útero da feminina é uma coisa divina, não sei o que. Isso é adoração ao divino, né? Isso é muito comum e pessoal da sociedade que faz parte de sociedade secreta e tal, né? Que eles têm isso, né? Boa parte dessas sociedades secretas tem essa coisa de adoração ao útero se eu ver a pessoa conversando muito sobre a adoração de útero, o útero é um portal divino, o útero é uma coisa divina, uma coisa mágica, já bota seu pé para trás. Provavelmente essa pessoa está envolvida com sociedade secreta. Está tentando te enganar, provavelmente. Ou tirar proveito de você, né? Mas enfim. Ter muita adoração à mulher, né? Tinha até, aqui tem alguns alguns deuses, Eríneas, Arpias, isso aqui é interessante só disso aqui, ó, de Baco. Se você não leu, como é que é? Balcante, eu não lembro o nome do livro, cara. Balcantes, as Balcantes, acho é sobre Baco, né, o deus do vinho, né? E tem as arpias no meio, eles estão tudo meio ligados, os deuses do, do vinho, por isso que o nome é Bacanal, né? Por causa de Baco, deus da putaria, né? Vamos colocar bem claro, deus da putaria, né? Por isso que eles estão sempre ligados, cara, pô, esses deuses e esses deuses, tipo Baco, deus do vinho, né, deus da putaria, ele é sempre relacionado às deusas, ele tá sempre junto das mulheres, né, resumindo, tá sempre junto com as mulheres. Mas enfim, tá aqui, então, esse foi o primeiro tipo de sociedade que a gente teve notícia, né, sociedade matriarcal, não deu muito certo, na verdade deu horrorosamente ruim, né, porque eu vou manter aqui o raciocínio que a gente vai chegar ao ponto onde eu estou querendo chegar, né? Bom, a sociedade matriarcal a gente sabe que é a primeira, a segunda foi essa aqui, né? Panteísta, sociedade panteísta que essa aqui é um deus, né? As deusas é a deusa só, né? A divindade feminina é a matriarcal, né? Tanto que eles adoram a Gaia, a mãe deusa e tal, a mãe natureza, a rainha do céu. Toda sociedade você vai ver isso. A Babilônia tinha a rainha do céu, né? Hoje tem os católicos que chamam a rainha do céu do mesmo jeito que a Babilônia, mas não, eles são cristãos, confia. E tem aqui a base da sociedade matriarcal é essa aqui, né? A deusa mãe, né? A deusa, eles chamam até hoje a deusa, né? Todo tipo de bruxaria eles usam a deusa. A sociedade secreta, a maioria é a adoração à deusa, né? Ou ao andrógeno, né? Que é Bafomé, adoração à androgenia, né? É homem e mulher. A androgenia, no caso, é eles adorando a partenogênese, né? Que é o que eles querem fazer, que é o que a único que tem a capacidade de fazer isso é Deus, né? Que é criar um ser humano sem o processo de inseminação, né? Sem o processo de juntar o masculino com o feminino, né? Só Deus que faz isso, né? A partenogênese, que chama, acho que é no grego, o grego chama de partenogênese, se eu não me engano, né? Não só grego, né? Mas acho que partenogênese é latim, se eu não me engano, né? Bom, enfim. É isso que eles querem chegar, né? Chegar, ou seja, eliminar um homem da parada, né? Que eles não gostam. Eles odeiam, a realidade é que eles odeiam Deus, né? Deus é masculino, né? O cara fala, Deus, mais um motivo. Se você ficar, não, eu adoro Deus, mas eu adoro assim, as coisas, o universo, não sei o que. Esse é o pior tipo de gente que existe, cara. Que ele não quer assumir um lado, ou seja, ele não quer dizer que ele é contra, nem ele quer dizer que ele é a favor. Mas quando você fala isso aqui é um traço do panteísmo. Ó, o panteísmo é absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente. É um Deus que está em todas as coisas, é imanência isso aqui, né? Ou o universo, ou a natureza e Deus são idênticos. Ou seja, o pessoal que fala, não, eu agradeço ao universo, agradeço a natureza, que são as coisas. E o nome disso aqui é imanente, né? É um Deus que está nas coisas. Não é um Deus separado como é o Deus do monoteísmo. O monoteísmo é o Deus, um Deus, e ele é masculino, é o pai de todos, a criação de tudo, a criação de tudo. Os caras
Até o gnosticismo muda essas coisas. Não fala o pai de todos, fala o mônada. Fala o mônada. O primeiro. Os filósofos também chamam, né? O primeiro motor imóvel, se eu não me engano, Platão, né? Platão. Parmênides já falava que o movimento que os pré-socráticos falavam, né? Não é um movimento assim de se mexer para frente, para trás, para cima, para o lado, não. O movimento é qualquer movimento que você fizer. Se você respirar é um movimento de inalar e expirar. Se você cresce, é um movimento, você está crescendo, um movimento de expandir. Se você está envelhecendo, você está num movimento como é que eu vou dizer? Tem um movimento quando você esquenta uma coisa, ele expande, e retração, um movimento de retração, que é você diminuir, se retrair, encolher. Esse é um movimento também. Ou seja, não é só quando você está crescendo, nem só quando você está indo da frente para o lado ou para o lado da frente, como a física moderna diz, né? Não é só esse o movimento, né? Existe movimento, abrange vários tipos de movimentos, não só o movimento físico de movimento de corpos, né? Vamos dizer assim, no espaço, né? No espaço-tempo. Não é só isso o movimento. Mas enfim, aqui diz aqui claramente, o panteísmo é essa ideia de aí todas entra aqui no panteísmo Deus está em todas as coisas são Deus, e eles começam a criar Deus para cada coisa, né? Para cada tipo de matéria, ou o Deus do fogo, o Deus do relâmpago, o Deus das árvores, o Deus do bosque. O panteísmo é cheio disso, né? O panteísmo no geral, né? Isso aqui é a pior das coisas, porque o cara que não, a pessoa que fala isso aqui, eu agradeço ao universo, agradeço a natureza, é um panteísmo, é uma forma de panteísmo, é isso. Você não admite que a existência de um Deus único, você diz que o Deus é imanente, ele está em todas as coisas. Ele não criou todas as coisas, ele está em todas as coisas. Então Deus é aquilo tudo. Apesar de isso aqui é uma forma clássica de você negar a sua divindade, né? Que você foi feito à imagem e semelhança. Segundo o monoteísmo, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas você, quando diz isso aqui, você agradece ao universo, você nega isso. Você está negando. Você está falando para o universo inteiro que você não acredita em Deus. Que você, apesar de você não parecer uma planta, não parecer um animal, você não parece com nada disso. E está bem claro lá nas obras, todas as religiões monoteístas dizem que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nada mais na criação foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só o homem. E você nega isso. Quando você fala que você agradece ao universo ou sei lá, a natureza, você está falando que você não reconhece que você foi feito por Deus, né? Sua criação. Você não reconhece que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Você fala, não, eu fui feito na imagem e semelhança sei lá, do macaco. Mas é o macaco. Qual a semelhança que existe entre o macaco e o homem? Zero, pô. Não existe semelhança nenhuma. Essa história de genética é tudo para idiotice. Sempre vai ter um, né? Não, mas a gente é bípede, o macaco é bípede também, tá? O elefante é quadrúpede, o lagarto, o dragão de Komodo também é quadrúpede. Eles são semelhantes um ao outro, exceto o fato de ser quadrúpede. Você dizer que o ser humano veio do macaco porque os dois são bípede ou porque os dois têm cérebro, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não fala desse não, mas enfim. Isso aqui é tipo um morno, né? Que Jesus fala que é o cara morno. Ele não quer assumir um lado, né? Que é a pior das coisas, né? Aqui, na verdade, você tá assumindo um lado. Você só não tá dizendo, só não quer aceitar, né? Que você assumiu um lado. Negar a Deus. Seu lado é negar a Deus. Negar a existência de Deus. Que é isso aqui, ó. Eu agradeço o universo, eu agradeço a natureza e as coisas. Você está negando a Deus. Você não foi feito a imagem. Eu coloquei aqui para lembrar, né? A negação da semelhança com Deus. É isso aqui que é o panteísmo, né? No final das contas. Você nega que você foi feito a imagem e semelhança de Deus, né? E Deus é masculino. Pode chorar, se você é feminista, pode falar que eu sou machista, mas Jesus, o filho dele, falou que ele é o pai, né? E eu nunca vi um pai com um traço feminino, né? Bom, na verdade eu já vi, mas bom, vocês já me entenderam, né? Isso é uma o fato de um pai ter traço feminino já é uma como é que eu vou dizer, uma aberração, né? Uma coisa não normal, né? Não natural. É uma coisa sintética, vamos colocar de maneira mais educada. Não é uma aberração, é uma sintética. É uma coisa sintética, é uma coisa criada pelo homem. Não é, na natureza isso não existe. Mas enfim. Aí aqui a gente chega ao terceiro tipo de sociedade monoteísta, né? Monoteísmo
Deus único é a crença existente de apenas um Deus. Diferencia-se do enoteísmo, né, por ser este a crença preferencial em um Deus entre muitos. Isso aqui por exemplo, algumas, além do matriarcado, né, essa adoração à deusa, a sociedade secreta tem muito isso também, né? Que eles adoram um deus, mas falam que tem vários deuses, todos no mesmo nível, né? O panteísmo também tem muito disso, né? Essa é a diferença entre o panteísmo e o matriarcado e um monoteísmo. Como tem muitos deuses, o monoteísmo, se você vê, ele não nega que existem deuses com D minúsculo, mas o Deus com D maiúsculo só existe um. Esse é o monoteísmo. Agora, você dizer que o monoteísmo ele não admite a existência de outras entidades que se consideram deuses, né? Deus com Deus minúsculo, que é um título, né? O regente de reis, né? Seria um regente de reis, esse seria um deus, né? Que ele manda, né? Ele manda em reis, seria no caso com D minúsculo, é o título, né? Agora o Deus mesmo, criador de tudo, é um Deus maiúsculo, é um só. Isso é o monoteísmo, né? Que aí as religiões aí, que é o que tá, as maiores de hoje em dia, né? São essas, né? Então, teoricamente, a gente estaria numa sociedade monoteísta, né? Mas enfim, a gente viu aqui esse tipo de sociedade são. Bom, cada uma tem as suas características, né? Eu vou abordar, tem as características também do panteísmo, mas eu vou deixar por enquanto o panteísmo de lado, porque não é o nosso foco agora. Eu vou abordar principalmente as características da sociedade matriarcal e da sociedade patriarcal, que é monoteísta, né? Bom, vamos aqui à sociedade matriarcal, as características. Uma sociedade matriarcal. Tá, e vamos lá então as características da sociedade matriarcal. Centralidade, como você descobre, né? Característica é como que você olha uma sociedade que você fala, sociedade que é a sociedade matriarcal. Ela é uma sociedade matriarcal. Pelas características, não é o que eles vão dizer para você, né? Eles vão falar. Dependendo da situação e do momento histórico que você está, eles não vão querer assumir que é esse tipo de sociedade, né? Mas vai estar implícito ali, né? Quando você olhar e você identificar essas características. As principais características, existem outras, mas essas aqui são as principais. Centralidade das mulheres. As mulheres, especialmente as mães, têm um papel dominante nas decisões familiares e comunitárias. A política espiritual pode estar nas mãos de mulheres, ou influenciada, ou ser fortemente influenciada por elas. Você vê muita coisa disso hoje, né? Tá mulher que manda na casa, então os caras até falam, tem aqueles camaradas mais afeminados que ficam, não, a patroa, a mulher, como é que eles falam? Não sei o que, casamento, mulher feliz, casamento feliz, alguma coisa assim, né? A patroa que manda, assim, completamente submisso, né? Isso é um sinal completo de submissão, né? E você vê até na liderança política que você vê que as mulheres, elas tomam um papel muito, às vezes, mais importante do que o dos homens, né? De influência, né? O que você vai fazer? A gente tem exemplo hoje de tal da Michelle Bolsonaro e tal da Janja, né, com Lula. A gente tem isso muito. Macron lá também, da França, né, com aquela mulher que é um homem, né? Aquilo é um homem, né, que você não percebeu. Aquela é um traço, né? Eu acho que só o Brasil é um dos poucos lugares que os presidentes são casados com mulher, mulher mesmo. Mulher que assim, do sexo feminino. Tem muito lugar, principalmente as nações de primeiro mundo, que os homens são tudo casados com transexual, cara. Não sei se você percebeu isso. Obama é casado com um homem. Macron é casado com um homem. Joe Biden era casado com um homem. Olha a esposa de Joe Biden. Vai na internet e procura Joe Biden com a esposa. Você vai ver se aquilo não é um homem. Óbvio, tá na cara que é um homem, velho. Mas enfim. Vamos, isso não é o assunto de hoje, né? Tá na cara que esses caras, agora no Brasil não tem isso, pelo menos se elas são homens, estão muito bem disfarçadas, né? Dá pra perceber por causa da proporção do ombro do quadril, né? Você olha a proporção, se o quadril tá mais largo do que o ombro, geralmente é mulher. É difícil um homem ter o quadril mais largo do que o ombro. Agora, o ombro mais largo do que o quadril é um homem. Você olha todas as esposas dele, tipo, as esposas desses caras que eu comentei agora. Você vai olhar as fotos delas de frente, assim, você vai ver que o ombro é muito maior. Tem o ombro de homem e o quadril pequeno de um homem, né? E é o contrário, a mulher. O quadril é mais largo para poder facilitar o parto, né? E o ombro é menor, porque não precisa de tanta força, a mulher. Não desenvolve o tronco e a parte superior do corpo, né? Mas enfim. Aqui, a segunda característica, linhas de descendência matrilineares. A herança e os sobrenomes são transmitidos pela linha materna. E os filhos e as filhas pertencem ao clã da mãe, não do pai. Isso aqui tem muita sociedade que tem muitos que isso aqui é os chapeuzinhos, né? Os chapeuzinhos são assim.
linhagem é materna, né? Eles vão pela mãe, né? Esse chapeuzinho, né? Sabe quem eu tô falando, mas enfim. Então, a característica. Terceira característica, residência matrilocal. Após o casamento, o casal vai morar com a família da mulher, ou próxima dela. Isso aqui tem muito, cara. Nossa senhora. Isso aqui hoje, meu Deus do céu, quanto cara que eu conheço, hein? Particular mesmo, vida particular minha, que eu vejo que os caras vão morar perto de sogra, cara. Não faz isso não, velho. Não faz isso não. Isso é um traço do matriarcado, né? A mulher quer a família ali perto dela, né? Pra ela ter controle, não é porque ela gosta, porque ela quer. Não, é pra ela ter controle, pra ela controlar tudo. Isso reforça os laços familiares femininos e o poder das mulheres no espaço doméstico comunitário. Laços familiares não, isso reforça o poder da mulher no espaço doméstico comunitário, só isso. Por isso que mulher não gosta que homem se junta, porque ela sabe o que acontece. Que elas usam isso aqui, elas se juntam para poder ficar mais forte que os homens, e manter os homens separados. Por isso que mulher hoje em dia quer acabar com o local de homem. Quando você fala que é o local só onde homem vai, as mulheres se enfiam no meio, porque elas sabem que vai dar merda pro lado delas. Sabe que vai dar merda. Então é por isso. Esse é um dos motivos. A divisão de trabalho com poder feminino. As mulheres controlam os recursos essenciais como terras, alimentos ou comércio. Homens podem ter papéis importantes, mas decisões centrais são tomadas por mulheres. Isso aqui a gente está próximo de ver isso aqui, né? Decisão central em recursos ser tomada por mulher. Isso não sei se tem volta isso, cara, porque hoje política. Você vê que até você vê hoje tem um monte de mulher, um monte não, mas tem uma ou duas na política falando de problema de homem. Aí elas ainda acusam os homens de não estar falando dos problemas dos homens, sendo que tem homem sim, na política não. Mas tem muito homem, sim. O exemplo de homem falando sobre o problema masculino na política, na parte política, é Dom Sandro aí, que tá milênios aí, com não sei quantos mil seguidores aí já, e fala todo dia, mas o YouTube arrebenta, né, filho? YouTube não tem dó não, filho. O YouTube é matriarcal até a tampa, filho. Você falou de problema de homem, velho. Se você for homem, né? Se você é mulher, você tem direito de falar de problema de homem. Aí você fala porque você sabe que você vai só falar, né? Você vai só sinalizar a virtude, né? Você fala, nossa, os homens são sofridos, não sei o que, não sei o que. A gente tem que ver isso, não sei o que. Ou seja, nem pra lutar, nem pra falar dos próprios problemas, os homens têm direito. Tem que ser uma mulher falando dos problemas dos homens, pra as mulheres aceitarem. Você vê o nível da sociedade tá chegando, que eles estão querendo transformar, porque a gente ainda não é uma sociedade matriarcal ainda não. Por mais que muita gente vai lutar, vai debater, a gente está caminhando para isso. Esse é o meu ponto de vista. Você pode discordar? Pode, mas meu ponto de vista é que a gente está caminhando a galope para essa situação, mas a gente não está ainda nela. Eu não sei se tem tempo para voltar, né? Isso eu estou falando especificamente do Brasil, né, cara? Porque tem outros locais, tipo Reino Unido lá, UK lá. Aquilo ali já foi, cara. Aquilo ali ele já se transformou num matriarcado e o matriarcado já tá mostrando os problemas que o matriarcado gera, né? Já tá chegando a esse ponto. Aqui a gente vai entrar, a minha opinião, a gente vai entrar no matriarcado e vai ficar pouco tempo. Porque os problemas do matriarcado já estão se colocando na mesa já. Vocês vão ver o que eu tô falando. Educação centrada nas mulheres, é o quinto ponto aqui, quinta característica. As crianças são educadas principalmente pelas mulheres da família. Que o materno, irmão da mãe, pode ser um papel importante na educação dos meninos, especialmente em sociedades onde o pai biológico tem um papel secundário. A gente está vendo hoje, né? O pai mesmo é o besta que vai pagar as coisas só, né? Porque direito de educar os filhos a gente não tem mais, né? Se você tem filho, eu não tenho. Não sei se eu agradeço a Deus ou se eu não agradeço, eu não tenho um filho. Não sei se seria uma má ideia, mas o problema hoje, velho, é a sociedade, né? A sociedade matriarcal, né? De adoração a Deus aí, que eles ficam insistindo. E esse é o fundo esse é o fundo da coisa deles. Eles querem voltar a essa. Eu acho que esse é o principal reset que o pessoal fala, não é um reset financeiro. Porque finança faz parte da sociedade. Finança é um ramo da sociedade. Eles não querem mudar só a finança, querem mudar a sociedade inteira. Eles querem retroceder a sociedade humana à era matriarcal. Sabe por quê? Aí você fala, mas por que? Se é tão ruim, por que eles querem retroceder? Simples, porque para quem está no poder, a sociedade matriarcal é a mais fácil de controlar, cara. Você vai ver que
as fraquezas da sociedade matriarcal são muitas. Por isso que ela não deu certo. Por isso que ela foi. Aí os caras falam, foi por causa do patriarcado. Não foi, filho, porque se o problema não fosse o patriarcado, se a sociedade matriarcal fosse forte o suficiente, ela não teria tombado pro patriarcado, pô. Se o patriarcado conseguiu dominar a sociedade matriarcal, é porque ela é fraca. Ela não serve como um modelo de sociedade simples. Mas enfim. A gente já tá vendo isso aqui, né? Educação centrada nas mulheres e tal. A gente já vê, tipo, universidade, a maioria é mulher, não tem homem. Quando tem, eles fazem questão de sacanear todo mundo, que é ou você vira um capacho, ou eles vão dar um jeito de te expulsar da universidade. Isso você vê todo dia, né? Todo dia você vê isso. Inclusive, tem até YouTube aí, né, que tentou, achando que ia salvar o mundo, né, salvar o Ocidente, como o pessoal fala, cacetaram ele, falou, até eles enfiaram na cadeia. É isso aí que acontece, filho, é assim que a sociedade matriarcal funciona, se você for contra ela, eles vão te excluir. E esse é o problema que está acontecendo hoje, né, que eu acho um dos últimos degraus da implantação e queda, que o matriarcado não dura, o matriarcado não tem, ainda mais numa sociedade que a gente tá como hoje, a sociedade que a gente tem hoje, ela tá extremamente segmentada. Se você botar um matriarcado num país, os outros países não vão aceitar o matriarcado assim. Se tiver um país patriarcal, um padre patriarcal, ele vai vir, vai dominar o país que é matriarcal e pronto, filho, foda-se. E vai fazer questão de deixar o país sendo matriarcal para poder ficar fácil de controlar. Tem nenhuma chance de rebelar contra o poder do patriarcado, né? É isso que vai ocorrer se bom, eu não preciso nem falar, né? Se você não estiver debaixo de uma pedra, morando debaixo de uma pedra, você está vendo o que está acontecendo com o Reino Unido, né? O Reino Unido se tornou matriarcal. O que aconteceu com ele? O pessoal patriarcal veio e tomou conta. E foda-se, vai reclamar? Foda-se. Ainda implantou de dentro para fora ainda. O matriarcado ele se implode de dentro para fora, porque ele quer dar voz aos mais fracos, achando, né, teoricamente que é os mais fracos, igual lá no Reino Unido, e os mais fracos vieram e dominaram ele. Pensa, não? Numa situação patética que o Reino Unido se encontra. Ficou fazendo lei para proteger os mais fracos vieram e falaram, peraí, a gente é mais fraco, mas vocês são mais fracos ainda do que a gente, vamos dominar vocês, e pronto, e ficou por isso mesmo, e estão lá, e agora usando o Estado para poder oprimir a própria população. É isso que acontece, mas enfim, ó. Tá, vamos lá. Sexta característica, valores de cooperação, é sempre assim, né? Ai, vamos se unir, não sei o quê, como se todo mundo tivesse essa mesma mentalidade, né? Assim, ai, valor de cooperação e cuidado. A sociedade tende a valorizar mais a cooperação do que a competição. É uma pena, né? Porque a sociedade patriarcal é quem, se você tiver força para proteger os seus bens, se você não tiver, a gente vai chegar e te dominar e vai te escravizar. É assim que acontece. Eles não querem cooperação, não, filho. Não adianta se você gosta da cooperação, não. Pessoal que você vai falar lá se você vai cooperar com o islamismo. Islamismo, um exemplo, não estou falando que todo islamista é assim. Bom, enfim, vai lá, chega, faz uma sociedade matriarcal e fala, não, a gente está aqui para cooperar com vocês. Eles vão falar, sim, tá bom, a gente vai cooperar. Quando eles tiver colocado gente suficiente dentro do seu país, eles vão cooperar. Eles vão cooperar arrancando a cabeça de vocês tudo. O pessoal vive no mundo da lua, velho. Assim, é por isso que eles são fracos, por isso que a sociedade matriarcal é fraca. Eles vivem do que eles acham que o mundo vai ser do jeito que eles querem. Eles vão tentar consertar, fazer o mundo se dobrar à vontade deles. Só que isso não acontece, né? O mundo simplesmente vai engole eles, né? O que aconteceu com o matriarcado, né? Mas enfim, uma sétima aqui, ó. Sétima característica, espiritualidade ligada ao feminino, aqui, ó, essa daqui, ó, é a deusa, né? Muitas sociedades matriarcais cultuam deuses ou forças femininas da natureza. Espiritualidade pode estar ligada à fertilidade, à mãe terra e os ciclos lunares. Ou seja, sociedade secreta baseia tudo em ciclo lunar, as religiões, tipo, africana, a maioria, não todas, né, mas algumas é ligada à fertilidade. Isso aqui é a fertilidade ligada à terra, né, mãe terra, Gaia e tal. Tem isso até hoje, né, mas eles não são muito grandes, então eles não estão no poder, né, mas eles querem retornar. Esse no meu ponto de vista, é o reset que eles querem fazer, né, que vai mudar a sociedade inteira. Se você mudar a cultura e a religião da sociedade, você muda a sociedade inteira, cara. Você não precisa mudar o sistema político, o sistema econômico, não. Você muda a espiritualidade, muda a moral das pessoas. Isso aqui, a espiritualidade, a religião das pessoas vai mudar tudo, vai mudar o comportamento da sociedade inteira, moral, espiritual, financeiro, religioso. Você muda tudo, cara. Você muda a religião, você muda a religião
da sociedade, você muda a tua sociedade inteira, cara. É isso que esse pessoal não entende. Esse pessoal mais cabeça dura, geralmente é mais velho, né? Cabeça dura não consegue compreender. Eles acham que essas coisas são separadas. A sociedade é segmentada. Não é segmentada, cara. Isso aqui domina tudo. Vai lá falar na sociedade matriarcal que você quer que sua mulher fica, que sua mulher é, vai trabalhar ou não vai trabalhar e você quer trabalhar para poder gerar a renda da casa. Eles vão falar, não, quem decide isso é sua mulher, filho. Não, mas não vai ter dinheiro, foda-se. Quem decide isso é sua mulher. O que você quer? Você quer trabalhar ou você quer ficar em casa? Ah, eu quero ficar em casa e ele trabalhar. Aí você pode ir trabalhar. Se ela falar, não, eu quero trabalhar também, você vai ter que deixar ela trabalhar. Que a última palavra vai ser dela. O que acontece na sociedade hoje? Está começando a acontecer, né? Isso não tem pouco tempo, né? Mas já está virando para esse lado. Bom, essas foram as características da sociedade matriarcal. São contrárias, né? A característica da sociedade monoteísta, que é a patriarcal, né? Bom, vamos dar uma passada básica para você ver como difere. Ó. Crença em um Deus único. Não tem crença em deusa, não tem crença em natureza, não tem crença em universo. Deus único, supremo, criador e mantenedor do universo. Exemplo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Cristianismo nem tanto, né? Depende do cristianismo que você está falando. Porque hoje o cristianismo não está assim não, infelizmente. Felizmente o cristianismo hoje está adorando o Baal, né? Junto com os judaicos, com os pessoal judaico. Mas não deixa de ser um monoteísmo, né? Você está adorando um Deus só. Não está adorando o Deus verdadeiro, né? Mas está adorando um Deus só. Tá correto em falar que é monoteísta, né? Mas não é um. Não é, nem todo monoteísmo é um monoteísmo bom, não. Nem todo monoteísmo é um monoteísmo que está adorando o Deus Supremo mesmo, né? Que eles estão disfarçados. Tipo, o judaísmo eles não adoram. Eles adoram Yahvé, né? Eles adoram o Demiurgo, né? O Yahvé, o Yadabalaô, Yahua, Yahua Tsevaot, é isso que eles adoram. O islamismo também, né? A adoração do cubro negro. E o cristianismo também, né? Tá junto com o judaísmo, né? São algumas pessoas que entenderam o que Jesus falou, né? Na verdade, eu acho que foi por isso que eles colocaram, insistiram tanto em colocar o Velho Testamento e o Novo Testamento junto. Porque, para um cristão, cara, não faz muito sentido, assim, em relação a rito e comportamento, não faz muito sentido você ler o Velho Testamento, não. É bom para você saber, né, para você confirmar, você ver que Jesus realmente confirmou as profecias, né, que os profetas disseram, porque os profetas no Antigo Testamento são muito bons, todos eles, agora, porque eles vêm para acusar, né, eles vêm para deixar bem claro que os israelitas lá, os chapeuzinhos estão fazendo merda. Vocês estão fazendo merda, fi. Toda vez que eles vêm, eles matam. Toda vez que Deus manda um profeta para avisar eles que eles estão fazendo merda, né? Eles matam o cara, né? Porque eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Isso é complicado, cara. Aí você disse, vai ser. Hoje você vê que o judaísmo está crescendo muito, né, velho? Tá crescendo muito, inclusive no Brasil, né? Que é uma pena, né? Que o pessoal vai tudo pra ruptura, vai ser tudo, como é que eles falam? O, vai ser tudo. Tem uma doutrina aí de. Não lembro de qual religião que é, né, velho? Que esse pessoal provavelmente eles vão adotar nesse judaísmo cristão aí que eles estão. Tá crescendo muito agora, né? É, de ruptura, né? Que eles falam, né? Vai ser arrebatado, arrebatamento, né? A ruptura, arrebatamento. Vai ser arrebatado, pode ter certeza. Vai ser arrebatado. Pra onde? Eu não vou te falar, não. Vai ficar de surpresa. Porque na Bíblia não fala nada de arrebatamento, não, tá? Mas enfim. Aí aqui, ó, união, aqui que você, ó, crença em um Deus único, beleza. Segunda característica, a unificação religiosa e moral. A moral e a ética são geralmente fundamentadas no ensino do Deus único. Há uma forte ênfase em mandamentos e leis divinas. Isso aqui é que o pessoal não entende, cara. Tipo o pessoal da comunidade dos homens aí, eles não entendem. Eles falam que eles querem uma mulher tradicional, que a mulher tradicional teria que voltar e tal, não sei o que, pra consertar a sociedade, mas eles falam que eles não são religiosos. Filho, a moralidade que você está querendo faz parte da religião monoteísta, cara. Faz parte da sociedade monoteísta. Como que você quer um comportamento baseado numa religião sem ser religioso? Você é retardado? Você tem problema de cabeça? Ou você é burro só? Desculpa, eu não gosto de ofender os outros, cara, mas tem hora que você tem que dar uma chacoalhada no cara pra ver se o cara acorda. Só acorda, doido. Ah, você pode adorar o Deus que você quiser, adorar a coisa que você quiser, mas não, eu quero que as mulheres voltem como era antigamente, não sei o quê. E elas só eram assim porque
o monoteísmo era forte, cara, era mais forte. A gente agora, eu acredito que a gente está num momento de transição. Eles estão querendo voltar, que é o tal do reset, não estão querendo voltar a sociedade, regredir a sociedade ao matriarcado. Porque para o pessoal que está no poder vai ser muito mais fácil você controlar uma sociedade matriarcal. Não tem nem comparação, cara. Praticamente não vai existir rebelião nenhuma, não existe rebelião nenhuma em uma sociedade matriarcal. A sociedade matriarcal só quer comer, encher a barriga, velho. É uma sociedade das mulheres e dos gordos. Ele só quer encher a barriga. Tá de barriga cheia, tá bom, filho. Acabou, não quero fazer mais nada. Encher a barriga, dormir e pronto. É uma sociedade igual de animais, velho. De animais. Não pensam, não criticam as coisas. Não, é só a sociedade agricultural boçal, filho. Não é a agricultura, não que a agricultura seja uma coisa de burro, né? A agricultura é uma coisa muito útil para a sociedade. Agora, numa sociedade matriarcal, é agricultura e só, cara. É só, vamos encher a barriga e vamos dormir. É só isso. É isso que esse pessoal da elite quer voltar para quer resetar a sociedade humana para a era matriarcal, para não ter perigo de rebelião nenhuma. Você acha que na era matriarcal vai ter mulher brigando na rua, brigando com um policial na rua? Não vai, cara. Não vai. E mulher vai convencer homem a ir pra rua, o homem vai estar tudo gordo, filho. Tudo gordo e igual os índios hoje lá. Você vê os índios, o que aconteceu com os índios. Tudo gordo. Gordo não, obeso, né, velho? Obeso. Começou a deixar a modernidade entrar lá, e a modernidade, essa modernidade ainda agora, né, que tá em transição pro matriarcado, querendo voltar, né? Não sei se tem possibilidade no Brasil da gente retroceder isso aí, né? Mas enfim, mesmo se não tiver possibilidade de retroceder, o que vai acontecer vai ser colocar em maneira em palavras bem adocicadas, vai ser trágico e vai ser rápido e trágico. Mas enfim, vamos continuar aqui, ó. Textos sagrados centrais. A religião monotexto normalmente se apoia em escrituras sagradas consideradas revelações diretas de Deus. Exemplo, Bíblia, Torá e tal, beleza. A gente sabe no monoteísmo, rejeição de outros deuses, O monoteísmo nega. Há uma única negação explícita da existência ou adoração de múltiplos deuses. Monoteísmo, o monoteísmo não aceita, né? O politeísmo não é que não aceita, né? A gente não é aconselhável, né, na sociedade monoteísta você adorar outros deuses, porque vai fazer mal para você e possivelmente para o restante da sociedade, né? A gente vê aí o pessoal pegando criança e fazendo o que você já sabe, né? Com criança, com animal dos outros, né? Tanto que tinha lá... Até virou piada nos Estados Unidos, os caras pegando um animal de... Os caras que estavam lá era politeísta, né? Os caras do voodoo, né? Pegando animal dos outros lá de estimação e para fazer ritual, né? E o problema é que monoteísmo disso aqui também não é só... Isso aqui teria que ser... é porque aqui ele está falando só de um monoteísmo como se só existisse um monoteísmo... Do Deus supremo, né, o pai de todos, né, mas não é, tem monoteísmo que adora Satanás, que tem um monoteísta que acha que Satanás é Deus, né, por exemplo, as sociedades secretas, eles adoram Baphomet, né, Satanás, adoram alguns a mãe, né, a deusa, todos eles estão nessa mesma linha aí, alguns dessas sociedades secretas até politeísta, né, tanto que na universidade que eu estudava, o pessoal era politeísta, né? Queria me chamar direto pra negócio de festa de Baco, bacanal, né? A famosa, acho que da onde que veio a palavra bacanal? É de Baco, o deus do vinho, né? Esse é o problema, que o pessoal não entende com a universidade. Fala, filho, você não entra lá, velho. Você entra até os níveis baixos, para você levantar lá, para você e pegar um mestrado, um doutorado, é virtualmente impossível, cara, se você não ceder a eles. Eles ficam tampando você, eles ficam impedindo você. Não tem nenhum cristão. Você fala, não tem nenhum cara cristão lá, velho. Os caras da igreja, eu tinha professor padre e bispo e a porra toda, velho. Os caras tudo metido com isso aí. Tudo metido com essa porra aí. De panteísmo, de adoração a deusa. Nenhum deles. Você queria ver eles puto da vida quando falava de Jesus, velho. Por isso que eu comecei lá, o meu tempo de universidade foi o tempo que a minha fé em Jesus cresceu mais ainda, a minha fé num Deus único em Jesus, Jesus é o Filho de Deus realmente, lá cresceu muito, velho, porque lá você viu o pessoal literalmente ranger os dentes quando você falava de Jesus Cristo. Quando o pessoal às vezes um ou outro vinha me perguntar, né? Às vezes era pra me sacanear, né? Que eu sabia que eles estavam gravando. Só pra você ter ideia, lá tinha uma galera que fingia que era amiga minha. Eles acham que eu não sabia, né? Mas eles ficavam fingindo que era amigo meu, provavelmente a mão de professor, né? E ficava perguntando coisas sobre cristianismo. E gravando, com o celular na mão, gravando áudio, achando que eu não tava percebendo.
Só que eu falava e assim, não tem problema, né? Falando da coisa de Jesus, pra mim não tem problema. Elas aceitando ou não, vai ser problema deles, né? Não é meu mais. Falar, ó, eu já tirei o peso de mim, rapaz. Eu já falei pra vocês, eu já falei o que Jesus mandou falar. Agora, se vocês vão acreditar ou não, já não é problema meu. Aí é problema de vocês. Mas eles faziam pra poder saber que descobrir se eu era cristão ou não. Se eu tava só fingindo ou se eu era mesmo. Aí, filhão, quando eles me falavam porcaria dentro de sala e eu falava lá pra eles, não funciona assim não. Eles gostam de inventar muita mentira, né? De universidade, eles gostam de inventar muita mentira, porque o pessoal não lê a Bíblia, né? Ninguém lê. Nem o pessoal que tá dentro da igreja lá, os que diz cristãos, lê a Bíblia. Ainda mais os caras de universidade. Um deles lê, velho. Aí quando eles começaram a inventar mentira sobre a Bíblia, aí eu falava, não, professor, não tá assim não. Não tá assim não. Só levantava a mãozinha, aí eu vi ranger os dentes, velho. Que às vezes nem eles mesmos liam, né? Eles estavam, sei lá, às vezes alguma coisa, algum espírito ruim neles ali fazendo eles fazer aquilo, né? Não sei. Sei que eles falavam coisa que não existe na Bíblia. Mentira, né? Ficavam mentindo sobre a palavra de Deus ali. E eu, como eu li, eu sabia o que tava ali. Eu falei, não, filho, não tá escrito isso em lugar nenhum, professor. Onde tá escrito isso aí? Fala pra mim aí que eu vou olhar aqui agora. Eu tenho a Bíblia aqui no meu celular, deixa eu abrir o aplicativo aqui, eu olho aqui agora. Qual versículo aí, aonde está escrito isso? Eles não sabiam. Eu não lembro não, mas você procurar você acha, não sei o que. Eu falei, não, mas fala aí exatamente como, que eu vou procurar aqui, tem como eu botar só as palavras aqui e eu acho esse texto aqui. Não, mas não é assim não, mas aí, tá vendo? Por isso que aí começar, por isso que é ruim falar com cristão. O cristão não aceita as coisas não. Eu falei, eu sou obrigado a aceitar você mentindo sobre a Bíblia, porra. Eu sou obrigado a aceitar você falando mentira só porque você é professor. Aí pronto. Aí pronto, já era meu semestre, eu já era reprovado. Naquele momento ali eu era reprovado. O semestre, eram 6 meses à toa, né? 6 meses estudando ali à toa, que eu não importa o que eu fizesse, eles me reprovavam, filho. Era sinistro, é triste. Deve estar até hoje tá assim, né? Provavelmente. Se você é cristão mesmo, universidade, você tá fudido, velho. Infelizmente. Mas enfim. Universidade pública eu tô falando, né? Universidade Federal. Estudei em Universidade Federal e Universidade Federal é um antro de satagoste. Na boa. Mas enfim. Bom, a gente viu aqui a influência, aí aqui a missão, terminar isso aqui, rejeição dos outros deuses, instituição religiosa organizada, igreja, sinagoga, mesquita, tal, que é uma coisa que não existe no matriarcado, isso aqui é instituição religiosa organizada. Matriarcado, em geral, não existe organização nenhuma, velho. Esse é um dos problemas do matriarcado, é a organização. Não existe organização nenhuma, não existe hierarquia, não existe nada disso. Não, ou seja, vira uma bagunça, né? Com o tempo vira bagunça, inevitavelmente. Porque tem que ter algum tipo de ordem para poder a coisa funcionar, senão desmantela tudo. Missão expansão religiosa. Isso aqui nem é muito monoteísmo, né, cara? Isso aqui eu vejo como uma coisa da vida, né? A vida sempre quer se expandir, cara. A vida, ela quer se expandir. Quando você tenta. Toda a vida que você observar, cara, toda coisa viva, ela quer expandir a si mesma. Ela tem um desejo de se expandir. Tanto que o homem tem o desejo de fazer filho, a planta tem o desejo de polinizar. A água tem o desejo de voltar para o mar, quer se expandir, quer se juntar ao todo ali, o maior, quer ficar maior, quer crescer. Isso é uma coisa da vida, velho. Não é uma coisa do monoteísmo. Isso é um erro aqui, né? Isso aqui é. Muita sociedade monoteísta tem um senso de missão. Ou seja, converter, evangelizar ou espalhar a palavra de Deus. Cristianismo como ide e pregai. Pois é, Jesus falou isso aqui mesmo. É uma coisa da vida, né, cara? Isso aqui pra mim é uma coisa da vida. No meu ponto de vista, né? Isso aqui você pode dizer que é monoteísmo, não importa, né? Você tem o direito de ter sua opinião, mas enfim. Eu acho que é uma característica da vida em geral. Toda vida ela quer se expandir. Cara. Toda vida, se você observar, qualquer ser vivo, qualquer entidade vivente, ela tem uma vontade intrínseca, uma vontade dentro dela de se expandir. Ela quer se expandir, ela quer aumentar, ela quer crescer. Uma coisa que não tem uma entidade que não tem essa vontade inerte, tá morta. Tá morta já, só esperando desaparecer da existência. Mas enfim, influência na legislação no governo. Tá vendo como eles falam aqui que só o monoteísmo que interfere? Não. Na verdade, todos os sistemas de sociedade, tanto matriarcal como politeísta e monoteísmo, eles influenciam na lei. A lei é baseada no que a sociedade quer, né? Teoricamente. As leis, teoricamente, são baseadas no que a sociedade quer, né? Seja uma parcela pequena, né? Como na oligarquia, que é o que a gente tem hoje, né? Fantasiado de democracia, mas é o que aquela sociedade quer. Baseado no que aquela sociedade quer, né? Baseado segundo as crenças daquela sociedade. Então não é uma coisa não é uma coisa do monoteísmo, né? Não é uma coisa do monoteísmo,
É uma coisa da sociedade, né? A legislação é uma coisa da sociedade vigente, né, no momento. Islâmica, a Sharia influencia na lei civil. Pois é, Sharia influencia, o cristianismo influencia, o matriarcado também influencia nas leis civis, né? Tanto que o matriarcado, a, a herança não vai para o filho do casal, vai primeiro para o sobrinho, depois para o sobrinho da mulher, depois para não ser para o lado da mulher, e depois por último para a criança, o filho, né, dos dois. É um negócio bizarro, cara, mas enfim. Aí tá, beleza. A gente viu aqui as características dos três tipos de sociedade, né? O panteísmo, que é a sociedade politeísta, né? Ela tem algumas características das duas, mas a principal característica dela é você negar, acho que na minha opinião, né? A principal característica disso aqui é você negar a sua semelhança com Deus, né? Você ignora a existência de Deus, na realidade. Você você desce a sua crença a entidades menores, né? Que são os deuses, né? Os deuses com D minúsculo, mas enfim. Aí aqui, tinha mais coisa aqui, mas o chat GPT ele apagou, né, cara? Eu fiz a besteira de atualizar e ele apagou as coisas. Mas vamos ver aqui que eu fiz a seguinte pergunta pro chat GPT. Projeções os problemas. Primeiro eu pedi para ele definir os problemas que existem no matriarcado, na sociedade matriarcal, e as possíveis repercussões disso, em quanto tempo levaria, né? Só que aqui você vê que eu comecei aqui do 3, tinha o 1 e o 2 ainda, só que o 1 e o 2 sumiu, né? Que eu não consegui fazer o printar antes do chat GPT apagar, né? Esse lazarento. Mas enfim, dá pra gente ter uma ideia do que eu tava tentando dizer aqui, ó. Por que que eu acho que a gente tá indo pra sociedade matriarcal e ela não vai durar muito? Por isso que por isso que eles também não querem. Eu acho que é um erro, né? Na minha opinião, é um erro deles. Tipo, eles, por exemplo, terem apagado o canal do cara aí no. Não sei se apagou, na verdade, mas o canal do cara sumiu. Não é tanto porque ele falava de mulher, cara, é porque ele mostrava os defeitos, né? Apesar de ser um negócio um negócio que eu considero meio bizonho, você ficar botando foto de mulher em todos os vídeos, né, véio, falando de mulher, mas enfim, ele tava só expondo, né? Eu não faço isso, eu faço uma vez ou outra e pronto, porque pra mim também não- minha intenção não é expor isso aí a mulher nenhuma, porque minha intenção é só mostrar a natureza delas no geral, né? Natureza destrutiva, que na maioria das vezes, se você deixar o poder na mão de uma mulher, é inevitável a destruição daquilo que você deixou ela no controle. É inevitável. Isso aí é só a gente observar. É só observar a história que você vai ver isso. Toda vez que a mulher entrou no poder de alguma coisa, que essa tal determinada coisa foi destruída. Então ela tem a natureza destrutiva. Mas enfim. No caso do cara ali que eu comentei agora é besteira, né? Porque o cara não. O cara, no final das contas, tava fazendo um bem para eles, né? Mas enfim, deixa quieto. Ó. Projeção de tempo em quanto tempo problemas poderiam surgir. Essa projeção não é exata, mas baseada em modelos demográficos, educacionais e históricos. Isso aqui eu estava perguntando qual o tempo que podem surgir problemas relacionados ao o viés matriarcal que a sociedade está tomando, né? Ó, um dos problemas que o matriarcado tem é esse aqui que não foi falado ali em cima, né? O ChatGPT não falou, mas os jovens, eles são excluídos do sistema reprodutivo, político e social, ou seja, você não é considerado nada porque você não tem poder ainda, você não tem uma função ali dentro da sociedade. Quando você é um homem jovem, você não tem uma função valorizada dentro da sociedade. Então você não tem direito a direito reprodutivo, ou seja, você não vai se reproduzir. Isso está acontecendo hoje? Acho que tá, né? O pessoal está excluindo os homens jovens da sociedade, né? As mulheres estão dando só para os velhos da lancha, o famoso velho da lancha, e os homens mais novos estão sendo excluídos, né? Isso aqui é uma característica do matriarcado. Essa é uma característica, você excluir os homens mais jovens do sistema. Ó. Crescimento de homens fora do sistema produtivo e reprodutivo, né? Que tá produtivo, os caras começam a sair. Isso aqui já é um efeito, né? É um efeito do que acontece quando você começa a tirar excluir os homens jovens da sociedade, da tomada de decisão, do, do sistema reprodutivo da sociedade, ou seja, deixa o cara na mão, né? Literalmente deixa o cara na mão, o cara não tem mulher, não tem como ganhar dinheiro, não tem como é,
tem nenhuma voz política, não tem como opinar em nada, ou seja, você exclui ele totalmente. Isso causa esse tipo de problema, o crescimento de homem fora do sistema. Quando isso ocorre, os caras vão começar a ir embora. Tendência já em curso nos dados de desemprego e evasão escolar, ou seja, crescimento de homens fora do sistema. Os caras começam a sair dos empregos, começam a largar. Por quê? Afinal de contas, você vai trabalhar para um sistema que não te beneficia em nada? Não vai, né? Se você tá ação da cabeça, você não vai. É um sistema que não tá te beneficiando em nada. Só quer o seu mal. Só quer que você trabalhe igual um filho da puta para gerar recurso para eles consumirem e você igual um idiota. Ficar igual um idiota olhando eles consumirem tudo. Obviamente os caras não vão querer isso. Projeção aproximada, 10 a 15 anos. Os homens vão sair completamente do sistema de produção. Redução da paternidade ativa ou reconhecida socialmente, em uma geração, 20 a 25 anos. Isso aqui já está acontecendo, né? Isso aqui, acho que a projeção aqui está errada, é menos. Eu acho que é igual essa aqui, 10 a 15 anos no máximo vai alcançar os níveis alarmantes, né? Para isso começar a observar. Só que já vai ser tarde demais, na minha opinião, né? Associado a aumento da monoparentalidade, ou seja, aí eu não falo, mãe solo, monoparentalidade, né? Monoparentalidade feminina, desvalorização da figura paterna. Isso aqui vai acontecer o quê? Os caras que ainda têm filho vão se recusar a reconhecer os filhos. Isso aqui é paternidade, redução da paternidade ativa, ou seja, não vai querer criar o filho e não vai reconhecer o boneco, o dolinho, como filho dele. Os que tiverem filho ainda, né, vão abandonar os filhos. Essa é uma tendência, né? Que você já não tem direito nenhum sobre a criança, você não pode falar nada com ela, você não tem como criar, não tem como fazer nada, para que você vai assumir essa criança? Larga na mão da mulher, né? Isso já está acontecendo, não tem essa projeção aqui, ela está equivocada, na minha opinião, né? Já está acontecendo e já está, acho que até menor do que isso aqui, 5 a 10 anos, igual isso aqui, ó. Terceira coisa que vai acontecer com a exclusão dos homens jovens da sociedade. Desestabilização em políticas públicas por deslocamento de foco. Ou seja, o foco das políticas vão começar a mudar, vai ser mais econômico, em vez de ser foco social. Ou seja, isso aqui o foco vai mudar, não vai ter recurso. Em resumo, isso aqui não vai haver recurso para o governo estar lidando mais com mulher, né? Fazer tanta coisa, tanto programa social para mulher, eles vão ter que focar em economia, arrancar dinheiro dos outros, né? E mulher vai ser deixada para trás, vai ser deixada para lá, né? Ou seja, esse monte de lei que eles estão criando não vai adiantar nada, não vai ter gente para fazer essa lei ser cumprida, se essa lei está sendo obedecida, né? Ó, já presente em debates institucionais tende a crescer se não houver reequilíbrio. Não vai haver reequilíbrio porque não tem recurso, não tem recurso mais para o governo extrair das pessoas. Então, isso aqui a tendência é só desequilibrar cada vez mais. Vai existir política, por isso que eu nem comento muito de lei aqui, né? O pessoal já tem gente, primeiro já tem gente há muito mais tempo que eu comentando sobre lei, e essas leis elas vão estar no papel, mas elas não vão ter como, em breve já não vai ter gente para fazer essa lei ser cumprida, não. O que vai levar a o que está acontecendo no Reino Unido, que é os últimos degraus um dos últimos, né? Ainda não é o último, ainda tem mais sofrimento para as donzelas ainda, mas não é o último degrau ainda não. Da queda do matriarcado, né? Porque dessa vez agora vai ser bem mais rápido. Ele não vai se estabelecer, não. Ele vai. A gente já tá um meio matriarcado, só que vai acontecer isso aqui, ó. Já tá mostrando os defeitos dele, a queda dele, antes dele ser definitivamente instaurado, né? Não vai chegar, o matriarcado não vai chegar a ser instaurado oficialmente, né? Eles já estão fazendo um reset aqui, mas esse reset vai dar errado, vai dar muito errado essa sociedade. Já tá dando, né? Não vai dar, já tá dando, já tá mostrando sinais de colapso total do matriarcado, né? Reações sociais radicais, polarização e movimento masculino. Assim. Já é observado em redes sociais o fato de você observar, isso aqui é um dos problemas que vai causar. Você está excluindo as pessoas cada vez mais. O fato de você comentar com outro homem sobre os problemas que estão acontecendo na sociedade é considerado um ato radical já. Eles já não querem deixar você se comunicar. Por isso que o pessoal está querendo barrar a internet e tal, né? Por causa disso aí. Que é perigoso os homens se comunicarem. É perigoso porque o pessoal vai começar a ver que não é só eles que estão vendo isso. Não, a gente está vendo isso também. E vai se tornar cada vez pior. Infelizmente. Principalmente para uma mulher, né? Infelizmente, para a mulher, elas construíram a própria armadilha, velho. Infelizmente, assim, elas construíram uma coisa que vai ser sinistra para as mulheres que estiverem vivas nos próximos, sei lá, 10, 20 anos. Vai ser sinistro, cara. Eu falei isso aqui em um vídeo meu antes, eu até tirei o vídeo do ar, porque é pesado, velho. Esse pessoal não vai aguentar ouvir a realidade, não.
Não vai aguentar mesmo. Eles não aguentam, né, ouvir a realidade. Mas, infelizmente, assim, é pior, né? Porque se você não quiser ouvir, você não vai se preparar para o que está acontecendo. O que vai acontecer em breve, né? Então, vai ser pior para você, vai pegar você despreparado. Mas, enfim, não quer ouvir, não quer, né? Deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar, doido. Aí vamos ver aqui, ó. A quarta, projeção de tempo. Quando tais comportamentos podem emergir? Ó, os comportamentos que são derivados do matriarcado, né? Do fato de excluir os jovens da sociedade, praticamente. Né? Você excluir os jovens da sociedade vai resultar nesse tipo de comportamento, né? E esses dois últimos slides aqui, eu baseei nisso aqui, né? Qual o problema que pode surgir quando você começa a excluir os jovens da sociedade? Esses são os problemas que ocorrem, né? E aqui, em quanto tempo esses comportamentos podem emergir? Em quanto tempo vai acontecer esses problemas? Aí aqui já tem, ó, grupos online, aí já tá falando aqui, ó, grupo radical, né, que não é radical, o pessoal tá conversando entre si, alguns sim, né, mas tem que separar. Isso aqui tá botando tudo como, todo mundo que, aí o cara já é radical só porque ele não consegue comer ninguém. Aí ele não consegue comer ninguém por quê? Porque ele tá sendo excluído da sociedade, o filho da puta foi excluído da sociedade, ainda tá sendo criminalizado por isso. Isso aqui que deixa os caras putos, velho. Isso aqui que vai deixar esse pessoal puto. E eles estão com razão, cara. Os caras jovens estão, infelizmente, estão com razão, cara. Fala, porra, vocês me excluem da parada e ainda quer me taxar de criminoso por ser excluído? Fala, puta que pariu, aí é foda, hein? Aí o cara entra num estado de raiva perpétua e eles vão achar ruim com o cara. Fala, porra, como é que não vai ficar ruim? Como é que não vai ficar puto com um negócio desse, velho? Só que eles não sabem agir com isso. Essa sociedade matriarcal, ela simplesmente quer te oprimir, assim, não, você não tem direito de nada, você é homem, você é novo, você não tem poder nenhum, você não é reprodutor, você não é produtor, você não é nada, você tem que ficar aí ouvindo e servindo de escravo, você tem que trabalhar pra gente recolher os seus recursos e usufruir dos recursos que você está trabalhando por eles. Ou seja, não funciona, cara. Com o homem não vai funcionar isso. Ainda mais com um homem jovem, um homem novo. O cara tá num auge ali para produzir, para ter alguma coisa na idade mais avançada dele, falou, vou produzir agora, vou fazer uma família agora, para quando daqui um pouco eu tá tranquilo com minhas coisas já acertadas, minha vida financeira resolvida, minha família aqui tranquila, já tenho um pouquinho de coisa para meus filhos, já tenho um pouquinho para mim, para minha esposa viver tranquilo. Não, eles tiraram isso dos caras, totalmente, tiraram. E assim, vai trabalhar, principalmente agora, nessa época, com os boomer, os caras simplesmente gastaram tudo que tinha e agora os jovens têm que trabalhar para pagar a merda que eles fizeram. Aí os caras estão certos, cara. A geração Z, infelizmente, tá certa, cara, em falar isso. Estão e o matriarcado que tá querendo se instalar tá piorando as coisas, tá piorando cada vez mais, cara. Tá piorando pro lado deles mesmo, né? Não pro lado dos homens. Pro lado dos homens, assim, tá do jeito que tá, cara. Assim, é só você manter as suas coisas funcionando. Manter o mínimo, o que eu aconselho é mantenha-se no mínimo do radar, no mínimo, só consuma o mínimo em tudo. Ah, mas eu gosto de ir pra academia, gosto de ficar bombadinho, gosto de tomar pozinho. Velho, compra equipamento pra academia ou diminui, velho, diminui. Se você realmente acredita que está causando mal para a sociedade, ajuda a acabar com esse negócio de uma vez logo. Diminui sua contribuição, não contribui. Lá, olha que um exemplo é o Japão. Você viu o movimento que teve no Japão? A maioria das pessoas viram o movimento que teve no Japão de let it rot, deixa apodrecer. Ou seja, eu vou ficar aqui deitado, vou consumir o mínimo possível. Consumir não é só comer e beber, eu digo consumir no geral. Usar o mínimo que você puder da sociedade. Usa um mínimo do mínimo do mínimo. Se você puder só utilizar para alimentação, ótimo. Outro recurso que a sociedade pode te oferecer, não usa. Deixa a sociedade apodrecer, filho. É isso que os japoneses fizeram. O que aconteceu com o Japão? O Japão agora estão querendo dar casa lá para os africanos, para lá e mudar um monte de africano. Ou seja, estão vendendo gente de novo, né? O que é isso se não é tráfico humano, né? Pegando os africanos lá e botando no Japão. Aí você falando, vai ser de graça, vai ser de graça. O Japão tem a maior carga horária do planeta, cara. Sabe qual é o truque deles no Japão? Só um desvio aqui do assunto. No Japão é o seguinte, eles vão fazer. A casta superior, né, o pessoal endinheirado lá do Japão, vai levar os africanos para a cidade que eles construíram lá, né?
cidade que não tem ninguém, né? A cidade tá deserta, eles vão, a cidade famosa, cidades fantasmas, né? Os jovens não resolveram não contribuir mais com a sociedade, acabou a sociedade, né? Agora eles têm que trazer imigrante. O que está acontecendo nesses países que adotaram o matriarcado, né? E aconteceu muito mais rápido do que eles imaginavam. Né? Eles estão tendo que levar imigrante para lá. Só que para você poder controlar essa população imigrante, você tem que apertar a lei para eles não poderem fazer nada, a não ser trabalhar para você. Só que isso vai dar tremendamente errado. Eles acham que as pessoas imigrantes vão aceitar de bom grado. Vão chegar lá, não, tá bom, a gente vai ficar aqui trabalhando para manter vocês, classe alta, na vida boa, né? Porque o final das contas é isso, né? Eles não estão preocupados com quantidade de pessoas, não. Eles estão preocupados em escravos suficiente para manter o padrão de vida deles. Porque se não tiver gente suficiente para trabalhar, eles vão ter que reduzir o padrão de vida deles. E isso eles não querem, pelo amor de Deus. Parar de comer lagosta e viajar para o exterior a cada semana, pelo amor de Deus, isso é um inferno para eles. É por isso que você tá indo pra lá. Se você for pra um lugar torrar dinheiro, você fala, não, eu tô indo pra lá passear, cara. Eu vou lá, não vou trabalhar um dia. Eu vou chegar lá, vou torrar um dinheiro lá e depois eu venho embora. Beleza, você é turista. Agora, você vai pro lugar, chegar lá pra arrumar um emprego, você é mão de obra barata, porra. Larga de se iludir, caralho. Você deixa de ser iludido, porra. Eu, hein? Isso que é maluco, cara. Enfim, é isso que vai acontecer. Só que a mão de obra barata lá da África, eles vão se revoltar já já, que foi o que aconteceu no Reino Unido, né? Eles acharam que eles iam pra lá, ia pegar os caras novos, tudo do Oriente Médio, enfiar na sociedade deles lá e os caras iam ficar quietinhos trabalhando. O que eles fizeram? Revoltaram, né? Que é o óbvio. Eles são excluídos da sociedade onde eles estavam, chegaram ali na sociedade nova para ser excluído de novo. Eles falaram, ah, filho, aí não dá não, a gente vai começar. Aí vem o último passo aqui, ó, que é isso aqui, os casos de Roterdã, grupos organizados de sleuth. Aqui, ó. Só que antes disso vai ter isso aqui, formação de redes com motivação ou ideológica. Exige acúmulo de exclusão e impunidade desestruturação. Isso aqui já está acontecendo, né? Isso aqui para acontecer, isso aqui é o prazo para o Brasil, tá? Isso aqui que eu coloquei aqui é o prazo disso acontecer no Brasil. 15 a 5 anos. É acúmulo de exclusão, ou seja, tem gente demais sendo excluída na sociedade. E eles não estão. Ninguém está ouvindo esse camarada. Não tem nada, não tem a chance nenhuma dos caras se reerguer, ou seja, o sistema está todo desestruturado, não existe programa. Tanto que quando aparece algum programa, aparece a feminista para poder acabar com o programa, né? Aparece a feminista aí para poder destruir o programa. Se você fizer um programa no governo, se você for, ó, programa de, sei lá, programa de aprendizado para homens jovens. Você for querer dar curso de graça, um exemplo, se for querer dar curso gratuito sei lá, de qualquer coisa, de técnico em alguma coisa, de graça para os jovens, só para homens jovens, pronto. Você tenta fazer, velho, tenta. Vai lá, vai num Senai da vida aí, tenta abrir um curso assim, tenta abrir um projeto assim, você vai ver o que vai acontecer. Vai brotar feminista do inferno, velho. Vai brotar feminista dos calabouços, das catacumbas do inferno, filho. Saindo do chão, assim, igual um zumbi do Thriller de Michael Jackson. Aí você vai ver, quando você começar a papelada lá no local, você vai chegar lá, tá aqui a papelada aqui, ó, é só acertar o projeto aí que a gente vai começar. Já tem os professores, já tem as pessoas tudo para fazer para botar o projeto para andar. Só precisa da permissão aí do governo para utilizar o local aí, o maquinário de vocês para aprendizado da galera. Quando você terminar de falar, vocês vão ouvir só a música. It's just a midnight. Você vai ver a feminista saindo do chão assim. O quê? Benefício para homem? Machismo estrutural, político, e tem que ser preso, vagabundo, vai pra cadeia. Na hora, filho, aparece, na hora. Brota do inferno uma desgraçada dessa. Não deixa, ou seja, eles querem chegar, eu não sei qual a intenção delas, eu não sei quem é, eles não sei qual a intenção dela, porque o que eles estão fazendo é só acelerar a destruição do que eles querem botar em prática, né, que é o matriarcado. Eles querem botar o matriarcado, só que eles são tão estúpidos, o negócio deles é tão desorganizado, que eles estão fazendo, as ações deles estão acelerando a destruição do próprio projeto que eles querem colocar em vigor. É um negócio, uma lógica, velho, uma lógica de circo, cara. Isso parece que um monte de palhaço lá fazendo um monte
de macaquice no circo, velho. Parece um circo, assim, cheio de palhaço no centro, assim, fazendo cambalhota, dando cambalhota, e rindo, abrindo os braços. Porque, bicho, a lógica é uma lógica de maluco, cara. Assim, vamos estruturar uma coisa aqui pra gente botar a mulher no poder. Aí, e essas mesmas pessoas que fazem isso estão desestruturando a, a sociedade que elas querem tomar conta. É tipo você pegar um exército e fazer uma lei pra tirar as armas de todo mundo e deixar todo mundo com garruncha 22 antes de você tomar o exército pra você. Aí o exército tá armado até os dentes, aí você vai tirar as armas deles todos e depois vai tomar o poder deles. Falou, filho, você destruiu o exército e agora quer dominar o mundo com um exército cheio de 22 na mão, sendo que todo mundo tá com bomba atômica, com com um minigun, com machine gun, com bomba de arma de destruição em massa, e você acha que você vai dominar o mundo com um exército cheio de 22 na mão, cheio de garruncha, de soca-soca. É um negócio de louco, cara. Assim, o feminismo é uma coisa de louco, cara. Porque se a pessoa tiver dois palitos, dois neurônios funcionando na cabeça, ela vai, na hora ela identifica que isso aqui é uma coisa que já nasceu para dar errado, filho. É uma coisa que nasce para dar errado. É uma coisa de, assim, não é à toa que falhou miseravelmente, né? Mas eles estão querendo botar de novo, colocar de novo e antes de ser instaurado já está mostrando falha estrutural no programa, né? Mas enfim. O final aqui que é o que vai acontecer. Vamos continuar aqui para a gente terminar esse vídeo. Final aqui é o caso de similares de Roterdã. Você não sabe o que é os casos de Roterdã, aí você procura na internet, você vê lá no Reino Unido, grupos organizados tá ali escrito na tela. Aí aqui tá o ponto de surgimento estimado, vai começar, isso aqui é no Brasil, né? Isso aqui é o estimado de surgir isso aqui no Brasil, velho. Isso aqui é o grupo organizado é o que está acontecendo no Reino Unido, né? Os passos finais da exclusão dos homens jovens da sociedade. Isso aqui que acontece no final das contas, que os caras uma hora não vão aguentar mais, falar, quer saber? Foda-se essa porra, já não tem, o Estado já não vai ter recurso suficiente para colocar a polícia para vigiar todo mundo. Eles vão falar, quer saber? Vamos se organizar, vamos roubar as filhas de um ou de outro aí e vai dar nisso. É o que tá acontecendo lá, né? O que aconteceu lá em Roterdã lá. E o governo tá fazendo de tudo para poder encobrir isso aí, né? Todo mundo que fala, os caras que falam que isso tá acontecendo vai pra cadeia. Porque eles não estão interessados em resolver. Na verdade, eles estão querendo que continue, né? Esse era o motivo que eu tô falando das mulheres, não sabem o que elas estão criando para elas. Isso que elas criaram, já iniciaram a criação. Agora, para parar vai ser praticamente impossível, porque para parar isso aqui, deveria haver um esforço enorme da parte das mulheres. Só que as mulheres nenhuma mulher nem estuda isso aqui para saber que isso, para ter esse tipo de projeção que isso vai acontecer, cara. Então, assim, é só esperar, cara. Por isso que eu falo, ó, sai fora do Estado, usa a sociedade o mínimo que você puder, usa os recursos da sociedade o mínimo que você puder, assim, em relação a colocar imposto no sistema, né? Agora, se você puder extraia o máximo que você puder. Extraia o máximo que você puder do Estado e devolva o mínimo que você puder. Essa é a regra principal. Eu não estou nem falando em relação a mulher, nem homem. Se você quiser ter uma namoradinha, no meu ponto de vista, é problema seu. Se você quiser ter, tenha. Pra mim não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença no geral, no, no, na figura geral da situação. Não vai fazer diferença se você tiver um namoradinho ou outra, se ela te trair ou não. Não vai fazer diferença. A não ser que você inventar de querer arrebentar na porrada, né? Igual um monte faz. Tenha só em consciência de que mulher hoje é um produto comunitário. Segundo o matriarcado, né? Não existe um negócio de marido, não existe essas coisas. O matriarcado é o que está quase em vigor, né? Em vigor oficial, ela está em vigor velado, né? Mas não está em vigor oficialmente. Né? Oficialmente a gente é um Estado ainda, uma sociedade ainda patriarcal, mas debaixo dos panos o que está acontecendo é o matriarcado. E ele já está mostrando aqui, a gente sabe que está no matriarcado, porque ele já está mostrando todas as características do matriarcado, que a gente viu antes, e está mostrando todas as falhas já. Por isso que eu disse, antes dele estar instalado oficialmente, ele já vai acabar. Por isso que eu disse que não vai durar muito tempo esse sonho feminista, não. Ele vai terminar muito mal, vai terminar com sangue, infelizmente. Infelizmente vai terminar com sangue, e vai ser de mulher, né? Pelo menos o que eu tô falando e alguns também já falaram um monte de vezes. Né? Infelizmente vai ser isso aí.
Quem tem filho aí, né, foi o Dom Sandro aí, falou esse dia atrás um vídeo dele aí, mas ele quase chegou no ponto central da parada. O perigo não é nem a rebeldia das meninas não, velho. O perigo é isso que vai acontecer aqui, ó. Esses casos de Roterdã, provavelmente em pouco tempo vai começar a acontecer no Brasil, velho. Se continuar isso aqui. Aí quem tem filha vai ser um problema, velho. Vai ser um problema. Eu acho que ainda antes de começar isso a acontecer, vai crescer ainda o número de judeu e de islamita. Vai crescer o número de judeu e islamita no Brasil. O judeu já está crescendo, né? Se você não está percebendo, o Nordeste está sinistro. O crescimento de judaísmo no Nordeste está sinistro. E o judaísmo não tem isso não, velho. Eles não... No judaísmo, você vê, ainda mais o judaísmo está crescendo aqui, que é o talmúdico. O talmúdico fala que menina se você comer, só para você ter ideia, se você furunfar uma menina de até 3 anos, não é considerado estupro. Só para você ter ideia do tipo de gente que vocês vão lidar. Até 3 anos de idade. Isso está no Talmud, velho. É só você ler o Talmud que você vai saber disso. E é esse tipo de gente que está crescendo aqui no, no Brasil, velho. Eles dizem que até 3, eu não tô falando 13 não, não tô falando 3, eu tô falando 3, 1, 2, 3. Eles falam que até 3 anos, se você fizer isso com uma mulher de menos de 3, não é considerado esflufro. Só para você ter ideia do tipo de mente que você vai lidar, do tipo de mente que vocês estão trazendo pro Brasil. Eu tô falando, por isso que vai dar ruim, mas vai dar ruim, muito ruim pra mulher, velho. Vai dar muito ruim mesmo, se você tiver uma filha, velho. Eu não sei nem o que eu falo pra você não, velho. Eu não tenho nem conselho não pra te dar não, cara. Assim, esconde sua filha. Esconde. Tenta fazer, tenta fazer estudo dentro de casa, porque escola é um perigo, velho. Escola é um perigo pra mulher. Tá maluco, doido. Eu não gosto nem de pensar nisso não, velho. Não gosto nem de entrar nesse assunto não, que é um assunto perturbador. E a projeção aqui do nosso amigo aqui, ChatGPT, é disso tá acontecendo, começar a acontecer de 10 a 20 anos. Eu acho que vai ser menos isso aqui por causa do crescimento dessas religiões aqui no Brasil, né? Porque o pessoal tá abandonando o cristianismo mesmo, né? É você reconhecer Jesus como filho de Deus, não é judaísmo disfarçado de cristianismo não, né? Porque é isso que tá crescendo muito. Porque é o que eu falei no vídeo anterior, né? O chapeuzinho, eles não falam, não ensinam a religião deles para pessoa comum, assim, que vai lá na sinagoga deles lá. Eles ensinam um cristianismo diferente, assim, meio esquisito, vamos dizer assim, né? Não é cristianismo, cara, só tem nome de cristianismo. É a mesma coisa você pegar um gato e escrever na testa dele cachorro. Isso não vai transformar um gato em um cachorro, velho. Pra um idiota, se você pegar um idiota, ele vai falar, ó, lê ali, o que esse bicho é? Ele vai falar cachorro, ele é o quê? Um cachorro. Mesmo que você tá vendo um gato. É a mesma coisa que acontece com esse judaísmo cristão aí, né? Eles botam o nome de cristão, mas não tem nada de cristianismo ali, cara. Eles adoram mimete. Lê a cabala deles lá que você vai ver. Tal de Yerusha, que eles falam e como é que é? Yerusha Hamashia. É mimete, pô. É o deus deles lá, é um deus feminino. Coincidência, né? Só coincidência. Tem nada a ver com matriarcado, não. Não tem nada a ver com a adoração do deus da lua, não, né? De Moisés. Não tem nada a ver com a adoração da deusa, não, né? Com Maria, mãe de Deus. Tem nada a ver com isso, não. Tem nada. Só cala a boca e obedece. Mimete, filho. Yeshua Hamashia. É um deus chamado Mimete. Tá na cabala lá, só você ler. Não precisa ler, não. Não precisa acreditar em mim, não. Você vai ser ludibriado por esses caras mesmo, de qualquer jeito. Você não acredita em nada, né? Mesmo lendo é uma cegueira espiritual, né? Mesmo lendo, tendo olho não enxerga e tendo ouvido não ouve. É um negócio triste, cara. É um negócio triste. Mas enfim, eu já descambei aqui pro lado religioso, mas nem era essa minha. Mas enfim, faz parte da situação, né? Eu quero dizer é que esses grupos religiosos vão crescer muito aqui no Brasil. Acredito, né? Não sei, tomara que não, torço para que não. Que isso retorne, né? Mas eu acho bem difícil, velho. Eu acho bem difícil. Ainda mais se o pessoal, dependendo de como for o próximo ano aí, né? Pessoal, de quem o pessoal votar. Eu não voto, né? Eu não sei se eu acho que eu já até falei nesse canal. Eu não voto. Eu vou e justifico todos os meus votos. Eu não acredito em política, não. Muitos anos eu não voto em ninguém, né? Mas enfim. Não adianta votar em um ou outro, tanto faz quem tiver. Nem me importa quem vai estar na política, porque não faz diferença. Véio. Todos eles estão no mesmo balaio. Infelizmente. Aqui no Brasil, infelizmente. Tem alguns países ainda que tem uns caras que
que ainda tem algum resquício de humanidade ainda neles e eles estão dispostos a arriscar a vida para tentar mudar alguma coisa, né? Mas aqui no Brasil atualmente não tem ninguém não, cara. Tem ninguém que esteja disposto, porque é arriscar a vida, tá? Você se meter com essa gente é você botar sua vida no negócio ali, porque eles vão tentar te matar. Se você ganhar, então, eles vão tentar te matar. Se você tentar mudar, então, alguma coisa, eles vão te matar com certeza. Se você tentar tirar ou tentar tirar essa, essa tentativa de volta à regressão da sociedade, né, de voltar ao matriarcado, né? Que eles não se importam na realidade com mulher nem com nada, eles querem só facilitar o controle, né? Se você leu um livro, tipo aquele livro Admirável Mundo Novo, se você leu Admirável Mundo Novo, ou você viu o filme também não é muito diferente do livro, você vê que a sociedade é baseada no prazer. Por isso que o pessoal da elite gosta tanto de matriarcado, cara. Porque a matriarcado é baseado no sexo, cara. É baseado no prazer da mulher. É baseado tudo no matriarcado gira em torno disso, do prazer da mulher. Por isso que eles gostam tanto de matriarcado, o pessoal de universidade gosta tanto de matriarcado. Porque eles gostam da putaria. E o matriarcado é assim. O matriarcado é tanto feminismo, né? O feminismo é o quê? Me fala o que é feminismo. Sendo não é a ideologia da putaria. É a ideologia da putaria, pô. É isso, fala liberdade sexual. Liberdade sexual pra quem? Fala isso aí pros homens jovens aí que estão reclamando aí. Liberdade sexual pra eles? Liberdade de quê? Liberdade de bater punheta? Só se foi isso, porque é o que eles estão falando aí que tá acontecendo com eles, filho. Eu não tô vendo eles falando, não tô vendo eles em liberdade sexual nenhuma, cara. Então assim, é liberdade sexual pra mulher escolher quem ela vai, quem vai ser, quem vai reproduzir. Isso é que é, essa que é a realidade. Todas elas querem reproduzir com o mesmo grupo de homem para é um tipo para melhorar a sociedade, né? No final das contas eles se iludem que eles estão fazendo isso, né? É um platonismo, né? É uma eugenia, né? É uma sociedade eugênica, né? Platão falou isso. Platão tentou fazer isso e deu muito errado, mas eles estão tentando de novo. Eles não aprendem, não. Platão tem a República, o livro onde ele fala sobre o mito da caverna, ele fala sobre a Atlântida, e ele fala que a cidade perfeita, o cidadão de ouro, o cidadão de prata, o cidadão de bronze, ninguém lê, velho. Todo mundo lê só Timeu, lê livrinho de 100 páginas, de 40 páginas, todo mundo só lê esses livros de Platão, lê a República, velho. Você quer saber o que Platão pensava? Lê a República, pelo menos. Lê os outros livros também são bons, os menores, mas a República é o que ele expõe as ideias dele da melhor forma, velho. E ele expõe quase todas as ideias dele na República. Por exemplo, isso aí, a sociedade perfeita, o mito da caverna, ele expõe tudo isso aí. Isso aí eles estão já ele fez essa sociedade perfeita. O cara deu uma ilha para ele montar essa sociedade perfeita. Na ideia dele, a sociedade perfeita era essa, cara. Só os cidadãos mais bem dotados fisicamente, não bem dotados no sentido que você tá pensando, não é esse tipo de bem dotação. O cara que tem um melhor físico e o mais inteligente com o melhor físico e a melhor saúde, só esse cara ia ter direito de reproduzir. Admirável Mundo Novo é assim, pô. Se você assistiu o filme ou li o livro, você vê que é assim a sociedade perfeita na mentalidade deles, na mentalidade dessa galera de sociedade secreta. Porque na cabeça deles eles estão melhorando o ser humano, né? Eles querem evoluir o ser humano, né? Que eles têm essa ideia de melhoramento genético, né? Eles acham que não. Se você botar duas pessoas muito inteligentes para se procriar, vai sair alguém mais inteligente ainda. Que não é assim, né? Não funciona dessa forma. Eu conheço um monte de gente aí, que diga o filho de Jorge Soros, né? Que tá fazendo merda pra caralho lá. É o filho ou o neto, né? Não sei se é o filho ou se é o neto, que já tá puto já. Falou, filho, já era Jorge Soros, perdeu, hein? Você gastou sua vida inteira fazendo esse monte de merda e sabe que o herdeiro dele lá, o único herdeiro dele, é um fazedor de merda do caralho, cara. Vai destruir tudo que ele fez em uma geração. O cara é tipo aquele porra louca, filho. O cara tá nem aí pra nada. Então, o que o cara fez, se Jorge Soros fez tudinho, provavelmente o herdeiro dele vai destruir tudo, velho. Não tem. Isso é uma completa ilusão que eles criaram, né? Platão viu isso, Platão testou isso, não deu certo, a sociedade foi um completo fracasso. Fora a revolta dos mais novos, né? Que é o que acontece na sociedade matriarcal. Os mais novos são excluídos, consequentemente eles vão se revoltar. É isso aqui que a gente viu hoje. O que acontece na revolta deles, vão começar. Antigamente o pessoal
Na antiguidade, eles iam outros vilarejos, outras cidades pequenas. Isso tem até na Bíblia, né? Que os judeus fazem isso, né? Os israelitas lá, eles fazem isso. Que a tribo de Benjamim, se eu não me engano, é a tribo de Benjamim que fica sem mulher. Aí eles falam, não, vamos lá na cidade lá de fulano lá e vamos roubar as virgens tudo dele e dar pros caras de Benjamim pra eles não ficarem sem mulher. Eles sempre fizeram isso, pô. Sempre fizeram isso. Aí, por quê? Porque era uma sociedade patriarcal. Foi lá na sociedade matriarcal, roubou as mulheres e falou, é isso mesmo, filho. E as mulheres lá dos caras, filhas dos caras, tudo virgenzinha, falaram, ó, vamos roubar elas e quem meter o louco aqui e vier falar alguma coisa com a gente vai entrar na espada, filho. Vamos cortar em dois aqui. E eles foram lá e roubaram. Tá na Bíblia isso, pô. É só você ler. Todas as sociedades fizeram isso, cara. Quando os jovens, se a sociedade era matriarcal ou por algum motivo os homens jovens ficavam sem capacidade de fazer parte da sociedade, que é o que acontece no matriarcado, né? Matriarcado é falha todas as vezes por isso, né? Porque automaticamente exclui os jovens, né, velho? Porque ele vai dar prioridade aos mais velhos, os mais fisicamente bem dotados, para reproduzir, né? As mulheres é o que está acontecendo hoje, ou não é? As mulheres vão atrás que o pessoal chama de shed, né? Dos caras que elas acham que são os melhores reprodutores, né? Aí todas elas querem dar só para esses caras, só esses caras reproduzem. Os caras que não têm essas qualidades não se reproduzem, não tem mulher, não tem nada, não fica só na pornografia. Por isso que os Chapeuzinhos criaram pornografia para poder acalmar os ânimos dessa galera, né? Mas não funciona, não funcionou, não vai funcionar durante muito tempo, né? Já começou a dar ruim lá, né? Na Europa foi um dos primeiros casos, né? Fora do Oriente Médio, né? Que isso no Oriente Médio ocorre com uma certa naturalidade para eles. Ocorreu, né? Não sei se ocorre na atualidade, porque lá é um sistema patriarcal, né? Lá os caras não tratam o jovem, pelo menos alguns, né? Não todos, mas alguns os que dão mais certo lá, não tratam o jovem igual lixo, não, né? Que é o problema do Ocidente, né? Trata os homens jovens igual lixo, que é uma característica do matriarcado, né? Que é tratar os jovens como lixo, não dá nenhuma oportunidade para eles fazerem parte da sociedade, a não ser como mão de obra barata, mão de obra escrava, né? Basicamente, e isso leva à revolta deles, né? Quando acontece essa revolta, eles fazem o quê? Termina como? Começa o início do fim é onde? Quando eles começam a fazer isso aqui, né? Ó, o início do fim é esse aqui, ó. Esse aqui é o início do fim do matriarcado. Quando você vê isso aqui acontecendo, você sabe que os dias estão contados, ó. Isso aqui, ó, casos que aconteceram lá em Roterdã, ó, grupos organizados disso aqui. Os caras falam, quer saber? Não tem ninguém suficiente. Por isso que eles estão querendo fazer lei de prisão perpétua para quem for pego fazendo isso com mulher, mas não dá, não resolve o problema, velho. Você vai botar quantas pessoas em prisão perpétua? A sociedade inteira? Ah, vai colocar todo mundo em prisão perpétua, tá? E quem vai trabalhar para manter esse monte de velho? Quem vai trabalhar para manter esse monte de velho aí que não aguenta mais fazer nada? Não funciona, cara. Isso não funciona. É tentar, como é que eu vou dizer? É você tentar resolver o problema de amputação com band-aid. Vamos supor que uma pedra cai na perna de alguém. Aí arranca a perna fora e tá aquele monte de sangue saindo e você vai e coloca um band-aid achando que vai resolver o problema. Não vai, filho. Um band-aid não resolve a amputação, não, filho. Tem que ser um negócio mais sério. E o único sistema que trata isso com uma seriedade a ponto de resolver o problema é o sistema monoteísta, né? Sociedade monoteísta, que é baseado no patriarcado, né? Ela é a mais eficiente. É o ápice da sociedade humana. Só que eles querem voltar, né, velho? Como eu falei, eles querem voltar a fazer um reset da sociedade humana. Não é um reset financeiro, não é um reset. É um reset da sociedade, cara. Quer voltar à sociedade matriarcal, porque é mais fácil para eles controlarem. Vai causar um problema gigantesco, né, velho? Gigantesco na sociedade. Mas, não sei, né? Vamos ver as cenas do próximo capítulo aí. Bom, enfim, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Acho que ficou claro o que eu quis dizer, né, cara? Os problemas que ocorrem e que provavelmente vão ocorrer nos próximos 10, 20 anos no máximo. Que é o início do fim, né, do matriarcado, né? Que é o feminismo tá querendo implantar aí. Já, na verdade, por baixo dos panos ele já tá implantado, né? Só que ele já implantou com os problemas em curso já, né? Só não tá oficialmente implantado, né? Mas ele já implantou problemático, né?
é a ação mais cabível, mais segura e mais eficiente da comunidade masculina tomar, velho. É não colaborar. Não colaborar. O mínimo possível. Usa o Estado, usa o sistema, a sociedade, seja qual nome você dá, usa ela o mínimo que você puder, cara. O mínimo do mínimo. Extraia o máximo que você puder e devolva o mínimo que você conseguir. Só devolva o mínimo e o que você puder extrair, você extrai. Porque você vai acelerar as coisas e vai ter menos problema para a mulher, né? Vai causar isso. Na verdade, isso tudo que a gente está conseguindo, que a gente é tão burro, a gente, enquanto homem, é tão burro, tão idiota, que tudo isso que a gente está fazendo aqui, essa sociedade masculina, na verdade, ela nada mais é do que para ajudar e diminuir o sofrimento das mulheres. Parabéns pra gente. A gente é um monte de burro, velho. A gente é um monte de burro que nunca aprende. A gente só tá fazendo isso tudo aqui por quê? Porque a gente quer terminar essa merda, acabar com isso, que para não chegar a um sofrimento maior das mulheres, que até agora o sofrimento é só masculino e os homens aguentam, né, velho? A gente aguenta, pra gente não é muita coisa. Mas vai chegar uma hora que essa parcela dos jovens, que não tem tanto controle quanto a gente que é mais velho, passou dos 30, a gente tem mais controle, só que os jovens não tem controle. Velho. Então eles vão chegar a esse ponto de fazer isso aqui, né, que a gente falou, que é os últimos passos. E é uma questão de tempo. Como que a gente sabe que é uma questão de tempo? Já está acontecendo, aconteceu em Roterdã várias vezes já, lá no Reino Unido, já aconteceu lá naquela região várias vezes. E as mulheres estão achando que o governo vai salvar elas. O governo viu o que está acontecendo lá. Olha lá, pô, se você tem dúvida do que acontece com a sociedade, olha o que está acontecendo lá, cara. O governo simplesmente vai prender quem falar, quem tocar nesse assunto. Você acha que eles vão prender os caras que estão fazendo ou vão procurar proteger as mulheres que estão sofrendo desse tipo de coisa? Não, eles vão prender quem está falando. Por quê? Eles não se importam que aconteça, contanto que ninguém saiba. Eles querem. O foco deles não é resolver o problema, é manter o problema escondido. Ou seja, o problema provavelmente vai continuar acontecendo, só que escondido, ninguém vai saber. Por quê? Porque assim os jovens ficam mais calmos e não se revoltam contra eles. Porque a tendência, primeiro, é eles fazerem isso aqui, porque já não tem acesso à sociedade. Os jovens não têm acesso à sociedade, não têm acesso sexual, não têm acesso social, nem acesso a nada. E o pessoal que está no poder vão deixar os jovens fazer isso aqui, com as mulheres, principalmente com as filhas dos mais pobres, para poder eles se acalmarem, para eles não se revoltarem contra o governo, que esse é o medo deles mesmo, esse é o principal medo deles. Não tem nada a ver em proteger mulher, não tem nada a ver com isso não. Não se você é mulher, se você é pai de mulher, não se ilude, cara. Eles não vão proteger as mulheres, nem vão proteger nada não, cara. Agora que tem ainda um pouquinho de recurso, eles já não estão fazendo isso, imagine daqui a 5, 10 anos que o recurso do governo vai diminuir drasticamente, que eles vão ter recurso nem para eles mesmos roubarem. Você acha que eles vão se preocupar com vocês? Não vão, velho. É a hora que esse pessoal vai começar a aparecer em grande quantidade. Aí é que é o perigo. Aí é que é o perigo. E papai Estado vai dar as costas para vocês. Então é melhor vocês começarem a se mexerem agora, filho, porque o relógio tá contando e o tempo é curto, irmão. Mas enfim, é isso, senhores. Eu queria vir aqui hoje só para deixar esse pequeno estudo aqui que eu fiz, né? Já não tá no completo não, né? Eu queria ter feito queria ter tido mais tempo para deixar ele mais completo, mas enfim, acho que deu para ter uma ideia do que eu tô falando, né? Deu para ter uma ideia geral do assunto, né? Que a gente já tá resumindo aqui, que a gente já tá no matriarcado velado, né? A gente já tá numa sociedade matriarcal, velada, não oficial. Oficialmente a gente tá num sistema monoteísta, né? Uma sociedade monoteísta, mas a gente não tá, né? Só no papel, resumindo, a gente só tá no monoteísmo no papel, né? A gente já tá na sociedade matriarcal. E ela já tá, a gente sabe disso porque ela já tem todas as características da sociedade matriarcal, que são essas aqui, né? As características da influência feminina, essa aqui, né? A mulher no centro de tudo. A residência, você tem que ficar perto da mulher, a divisão do trabalho, a mulher que escolhe tudo, tanto que tem uns bocó aí que dá o dinheiro todo na mão, dá o dinheiro todo na mão da mulher, né, tá? E espiritualidade ligada ao feminino, né, deusas, Maria, mãe de Deus e tal, ou seja, todas as características que a gente está no matriarcado, indicam que a gente está no matriarcado. E o problema é que acontece no matriarcado, né, como a sociedade matriarcal, ela colapsa, né, é inevitável isso aqui, né. Esse aqui são os problemas que surgem. Se você quiser pausar para você ler certinho. Esses problemas que surgem.
Isso aqui é os comportamentos que emergem, né? Os comportamentos que levam ao final do matriarcado, né? E termina de uma maneira trágica para as mulheres, né? As mulheres que tentaram fazer, que tentaram implantar isso, né? Mas enfim, elas querem, né? Fazer o quê? A maneira mais eficiente de você ensinar um tolo é deixando ele à própria sorte. Então, o que a gente pode fazer é deixar as mulheres à própria sorte. Deixa elas fazerem o que elas querem. Depois, quando o pau quebrar, você fala, ó, me inclua fora dessa. Por isso que eu tô falando, faça o mínimo possível. Pelo menos você vai acelerar isso aqui e vai diminuir o sofrimento delas, né? Porque pra nós mesmo não vai fazer muita diferença, não, cara. Principalmente se você não tem filha. Quem tem filha, aí é bom você tomar uma conta dela direito, velho. Porque. E fazer o mínimo pra tirar ela de dentro de cidade, tirar. Sai de cidade principalmente, né, velho? Vai pro interior. Lugar mais, se possível, para perto da sua família, né? Família para ter mais homens junto, que aí tiver mais homens junto é difícil, gente, fazer isso aqui, né? Por isso que eles não querem família, né? Adivinha, porque tem uma casa com 5 7 homens, os caras vão entrar para pegar uma mulher lá dentro? Não vão, velho. Por mais que seja, o maior que seja o número, ainda mais se esses homens estiverem armados, eles não vão entrar mesmo, eles vão querer entrar na casa com um monte de velho e menina. Então, bom, não vou me estender mais, já me estendi absurdamente nessa coisa hoje aqui, nesse vídeo hoje aqui. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários aí. E por hoje é isso, senhores. Até a próxima.